Olá, prezado aluno, prezada aluna. Chegamos a mais uma aula do Instituto IMET, onde nós falaremos sobre coesão e coerência. Acompanhe. O que é coesão, né? A gente ouve muito falar de coesão e coerência e muitas vezes as pessoas confundem. Esperamos até o final dessa aula que isso fique bem claro para vocês. Observe as frases. Eu estava cansado, aí pensei em ir embora, só que meu amigo chegou, daí acabei ficando. Essa é uma fala muito coloquial, né? No dia a dia a gente fala assim, sem muita preocupação com o conectivo que a gente está usando para ligar palavras, para ligar frases, para ligar orações. Agora veja a frase seguinte: embora estivesse cansado, pensei em ir embora. Contudo, meu amigo chegou e por isso acabei ficando. Essa seria aquela mesma frase coloquial escrita na norma culta. Perceba que na norma culta eu trago conectivos muito mais específicos para cada situação, para ligar as frases, para ligar as orações, e esses conectivos já me trazem muito mais informação. A frase flui melhor e o entendimento dela também. Essa segunda versão, ela deixa mais explícita a relação lógica entre as ideias do que a primeira frase, que fica um pouco confusa. Vamos continuar. Coesão, vamos guardar, é a conexão entre palavras e frases usando conectivos, que são palavras de ligação. Então eu ligo palavras, eu ligo frases, eu ligo orações, eu ligo períodos. Tudo isso faz parte da coesão, que me garante que eu faça um texto, escreva um texto coesivo. O que é um texto sem coesão? A violência é um problema. A violência afeta muitas pessoas. A violência precisa ser combatida. Percebe que fica um texto cansativo e truncado, porque eu só fico repetindo. A violência é um problema, a violência afeta muitas pessoas, a violência precisa ser combatida. A gente não tem um intrincamento, uma ligação entre as palavras e as frases que nos façam entender melhor o que se pretende. Veja quando eu aplico a coesão, né, palavras com conectivos específicos, a frase se torna muito mais clara. A violência é um problema que afeta muitas pessoas. Por isso, qual a consequência? Esse fenômeno precisa ser combatido. Então, eu tenho aí várias palavras coesivas que nos ajudam a dar coesão. O primeiro que é uma retomada gramatical, é um pronome relativo. A violência é um problema que. Esse que se refere a quem? A violência. Tanto é a violência que esse que tem a função aí de sujeito do verbo afetar, né, no caso. Por isso, ele traz uma consequência. O que a violência leva? Leva a quê? Esse fenômeno. Qual fenômeno? A violência. Mas perceba que eu não repito a palavra. Então, quando vocês estiverem elaborando a redação de vocês, evitem repetir palavras. Utilizem ou um pronome relativo, ou um sinônimo, ou uma outra forma de expressar. Isso tudo melhora a sua coesão. Ok? Acredito eu que tenha ficado bem claro, né? Então, as palavras coesivas, elas tratam da ligação entre palavras, frases, orações, períodos e tornam o texto mais fluido, um texto mais agradável de se ler e com mais clareza, traz mais clareza para o texto. Qual a importância da coesão? Ela evita a repetição de palavras e ideias, como vimos. Ela liga as frases e organiza o raciocínio. E quando é sem coesão, o texto parece infantil, repetitivo, truncado. Com coesão, isso eleva o nível da redação e eleva a possibilidade de uma nota mais alta. Agora vamos falar de coerência. É bastante simples a diferença. Coerência é a lógica e consistência das ideias ao longo do texto. O autor deve manter uma linha de raciocínio sem contradições. Então, se eu defendo um ponto de vista, começando lá na minha introdução, eu tenho que seguir uma ordem lógica e eu não posso me contradizer. Eu não posso afirmar algo no início do meu texto, né? Algo
que esteja levando a um problema, um determinado problema, e depois eu mudo de ideia e digo que não é isso ou é outra coisa a causa do problema. Então, eu vou chocar ideias dentro do texto e isso leva à falta de coerência. Construir uma boa redação é uma costura. A gente começa na introdução, depois a gente traça os argumentos para reforçar o meu ponto de vista sobre um determinado assunto que eu expressei lá na introdução, no meu tema. Então, eu tenho o posicionamento do autor, argumento em favor desse posicionamento, até 2 argumentos pelo menos, com repertório, se possível, e depois eu faço uma conclusão com uma proposta de intervenção, ou seja, como eu vou resolver esse problema. Então, essa linha de raciocínio, ela precisa permear toda a redação, do início ao fim. Eu não posso dizer algo num argumento e num segundo argumento eu contradizer ou me contradizer o que eu disse no argumento anterior. Então, de ponta a ponta do tema, passando pelos argumentos até a conclusão, eu tenho que manter o mesmo raciocínio. Eu não posso entrar em contradição. Isso é coerência do texto. Dica quente, conectivos. Olha só algumas dicas aí de uso de conectivo. Além disso, ele adiciona um argumento, né? Além disso, aí você desenvolve a ideia. Portanto, a gente conclui as ideias. Eu estou ali argumentando e no final, portanto, leva a isto, leva a esse ponto. Entretanto, ele contrasta as ideias. Né? O Brasil reduziu as desigualdades sociais nos últimos anos. Entretanto, há muito que se fazer ainda, né? Dessa forma, ele retoma um assunto que havia sido dito antes e conecta com uma nova ideia. Por isso, é de causa e consequência, né? Então, eu tenho uma situação e por isso leva a uma determinada situação, a uma determinada consequência, e porém a oposição. Então, eu acredito que a violência venha diminuindo ao longo dos anos, porém há muito que se fazer. Então, veja que ele, assim como entretanto, porém também ele é de oposição, de contraste. Então, aí apenas alguns conectivos que é importante vocês gravarem e aplicarem nas redações. Perguntas frequentes. Qual a diferença entre coesão e coerência? Coesão é a ligação entre frases, conectivos, não só entre frases, entre palavras, entre orações, entre períodos. E coerência é eu manter a mesma ideia, o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio que eu vou defender lá na tese, eu tenho que ir até o final da redação e fechar mantendo a mesma linha lógica de raciocínio das ideias. Preciso usar conectivos em todo parágrafo? Sim, pelo menos um por parágrafo para manter a fluidez, senão o texto não flui, né? Ou eu vou ficar repetindo palavras, ou ele vai ficar truncado, ou não vai ficar claro o parágrafo. Por isso que eu preciso usar os conectivos. Quais os mais usados no Enem? Além disso, portanto, porém, dessa forma, entretanto. Então, vocês precisam praticar o uso dos conectivos. Se vocês não praticarem, vocês não vão introjetar e não vão conseguir colocar isso no papel lá no dia da redação do Enem. Agora é o momento de vocês olharem para os conectivos, façam os exercícios que estão lá no portal do IMET e apliquem na redação. Apliquem, apliquem, apliquem. Para a introdução a determinados conectivos, para a argumentação a determinados conectivos mais usados e para a conclusão também. Então, vocês vão ver a seguir como é que isso funciona. E como evitar a repetição de palavra? Usa o sinônimo, né? Usa o sinônimo, você pode usar um pronome ou pode usar uma expressão equivalente. O que acontece se eu usar poucos conectivos? O texto perde fluidez e você perde pontos na competência 4. Posso usar frases curtas na redação? Sim, desde que elas estejam bem conectadas entre si. Contradição no texto zera a redação? Zera, mas reduz bastante a nota de coerência. Como saber se meu texto está coerente? Releia o texto e veja se cada parágrafo segue a mesma linha de raciocínio. Por isso que a gente fala para fazer sempre o texto na folha de rascunho, jamais fazer o texto na folha oficial, para que vocês possam ir exatamente fazendo esses ajustes. Recados finais. Inscreva-se no canal da TV IMET no YouTube, nos ajude a divulgar, a compartilhar.
pratique pelo menos 2 redações por semana usando os conectivos, assista a aula de parágrafos anterior a essa e as aulas todas anteriores, e conheça o produto que a gente tem disponível, que está num valor muito acessível, onde você pode corrigir as suas redações com a ajuda da inteligência artificial e ir melhorando, porque o prompt ele foi feito em cima exatamente do que é cobrado no Enem e o produto está muito bacana. Dúvidas? Meu telefone está aí na tela e obrigado e até breve, até o próximo encontro.